Existem montanhas que parecem apenas paisagens bonitas. E existem montanhas que dão a sensação de que algo ali não quer ser entendido. Os Montes Apalaches fazem parte do segundo grupo. Eles são mais antigos do que os dinossauros. Mais antigos do que florestas modernas. Mais antigos do que quase tudo o que ainda existe na superfície da Terra. E talvez por isso, escondam coisas que o tempo tentou apagar. Porque quando você junta idade extrema, regiões isoladas e relatos que atravessam séculos, a pergunta deixa de ser: isso é real? E passa a ser: por que tanta gente descreve coisas parecidas em lugares diferentes? Antes de continuar, rapidinho. Se você gosta de histórias reais que misturam ciência, curiosidade e mistério, deixa o like e se inscreve. Isso ajuda o YouTube a entender que você quer mais vídeos assim. Agora presta atenção nisso. Os Montes Apalaches se estendem por mais de 2.000 quilômetros, atravessando vários estados dos Estados Unidos. Hoje eles parecem suaves, quase inofensivos. Mas nem sempre foram assim. Há centenas de milhões de anos, essas montanhas já foram mais altas do que o Himalaia. Eram gigantes, colossais. E com o tempo, foram sendo lentamente desgastadas, como se algo tivesse sido apagado, camada por camada. E é aqui que a história começa a ficar estranha. Porque em regiões específicas dos Apalaches, exploradores, trilheiros e moradores locais relatam sensações difíceis de explicar. Silêncio absoluto. Sensação de estar sendo observado. E uma estranha perda de noção do tempo. Algumas pessoas entram em trilhas que conhecem bem. E simplesmente se perdem. Mesmo com GPS. Mesmo com mapas. Mas isso ainda não é a parte mais inquietante. Existem áreas onde bússolas falham. Onde aparelhos eletrônicos se comportam de forma errática. E onde moradores mais antigos dão avisos simples, mas diretos. Não vá sozinho. Não saia da trilha. Se ouvir alguém te chamar, não responda. E o curioso é que esses avisos não vêm acompanhados de explicações detalhadas. É como se falar demais sobre isso fosse desnecessário ou indesejado. Agora pensa comigo. Por que histórias tão parecidas surgem em pontos diferentes de uma cadeia montanhosa tão grande? A ciência explica muita coisa ali. Minerais no solo, campos magnéticos irregulares, a acústica natural das florestas densas. Tudo isso influencia percepção, som e até orientação. Mas nem tudo se encaixa tão facilmente. Em registros históricos e relatos modernos, aparecem descrições de sons que não batem com nenhum animal conhecido da região. Gritos, assobios longos, chamados que parecem intencionais. E é nesse ponto que entram as lendas locais. Uma das mais conhecidas fala sobre criaturas que se movem entre as árvores, observando à distância. Outras mencionam animais que não deveriam existir ali. Grandes demais. Rápidos demais. Silenciosos demais. Moradores não chamam isso de monstros. Chamam de coisas que sempre estiveram ali. E isso muda tudo. Porque quando uma lenda atravessa gerações sem desaparecer, ela deixa de ser apenas uma história de medo. Ela vira parte da identidade do lugar. Mas calma. Isso ainda não explica os desaparecimentos. Ao longo das décadas, diversos casos de pessoas que somem nos Apalaches foram registrados. Alguns são explicáveis. Outros, nem tanto. Pessoas experientes em trilhas. Acostumadas com o terreno. Que simplesmente não voltam. E quando buscas são feitas, às vezes encontram objetos pessoais em locais que não fazem sentido. Ou nenhum vestígio. Aqui a ciência tenta responder com hipóteses racionais. Acidentes. Desorientação. Clima imprevisível. Só que existe um detalhe incômodo. Alguns relatos descrevem comportamentos estranhos antes do desaparecimento. Como se a pessoa tivesse sido atraída para fora da trilha. Como se algo tivesse chamado a atenção dela. E é aqui que a linha entre explicação e mistério começa a ficar tênue. Porque não estamos falando de um caso isolado. Estamos falando de padrões.
padrões repetidos em locais antigos, isolados e pouco modificados pelo ser humano. E quando a gente fala em padrões, não é só sobre desaparecimentos ou sons estranhos. Existem relatos de pessoas que entram em determinadas áreas dos Apalaches e descrevem uma mudança imediata no ambiente. O vento simplesmente para. Os sons da floresta desaparecem. E por alguns segundos, tudo fica quieto demais. Quem passa por isso diz que a sensação não é exatamente medo. É algo mais difícil de explicar. Como se o lugar estivesse atento à sua presença. Alguns afirmam sentir um peso no corpo. Outros relatam uma urgência inexplicável de sair dali o mais rápido possível. E há quem diga que, mesmo depois de ir embora, a sensação continua por horas. Ou dias. O mais curioso é que esses relatos surgem tanto em histórias antigas quanto em depoimentos recentes. Pessoas que nunca se conheceram. Em épocas diferentes. Descrevendo experiências surpreendentemente parecidas. E isso levanta uma hipótese desconfortável. E se algumas regiões não forem apenas espaços físicos, mas ambientes que influenciam comportamento, percepção e decisão? A ciência estuda isso. Ambientes extremos podem afetar o cérebro humano. Isolamento, silêncio profundo, vastidão visual. Tudo isso altera a forma como interpretamos a realidade. Mas mesmo considerando essas explicações, ainda sobra algo que não se encaixa completamente. Porque nem todo mundo reage da mesma forma. E nem todo lugar provoca as mesmas sensações. Alguns trechos dos Apalaches parecem carregar uma presença própria. Não no sentido sobrenatural clássico, mas como se o lugar tivesse uma identidade. Uma história que não se deixa acessar facilmente. Talvez seja por isso que tantos moradores locais preferem não comentar muito. Não por medo, mas por respeito. Como se certas coisas não precisassem ser provocadas, nem investigadas a fundo. Talvez o que mais incomode não seja a ideia de algo desconhecido existir ali, mas o fato de que essas montanhas estavam aqui muito antes de nós. E provavelmente continuarão aqui, depois. Os Apalaches já viram o nascimento e a extinção de espécies inteiras. Já testemunharam mudanças que a humanidade nem consegue imaginar. E talvez, só talvez, algumas coisas nunca tenham ido embora. No fim, a pergunta não é se tudo isso tem explicação. Porque parte certamente tem. A pergunta real é: será que já entendemos tudo o que existe nesses lugares antigos? Ou estamos apenas vendo a superfície de algo muito mais profundo? Histórias como essa lembram a gente de que o mundo real ainda guarda mistérios. E que nem tudo precisa ser sobrenatural para ser inquietante. Às vezes, o que mais assusta é perceber o quanto ainda não sabemos. Se esse vídeo te deixou intrigado, deixa o like, se inscreve e compartilha. Porque no próximo vídeo a gente vai explorar um mistério ainda mais estranho do que esse. Agora me conta nos comentários. Você acha que os mistérios dos Montes Apalaches têm explicação? Ou algumas coisas realmente não querem ser encontradas?